Há uma dor que não grita, mas pesa. Uma dor que não sangra, mas sufoca. Ela vive atrás dos sorrisos automáticos, dos tá tudo bem ditos sem alma, das noites em que o corpo repousa, mas a mente continua em alerta. Essa dor não passou. Ela apenas foi empurrada para dentro. Fingir que superou é o que restou quando ninguém ensinou que sentir era permitido. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos não morre, apenas se transforma em sombra. E a sombra, diferente da ferida exposta, atua em silêncio. Sabota escolhas, atrai repetições, distorce o modo como você se enxerga. Fingir superação se torna uma espécie de anestesia emocional. Um jeito de continuar existindo quando o ego não dá conta de lidar com o colapso que aquela dor causaria se fosse sentida por inteiro. Mas o perigo não está apenas na dor. Está na indiferença construída sobre ela. Kierkegaard chamaria isso de desespero disfarçado. Quando a pessoa vive como se tivesse superado, como se estivesse bem, mas por dentro se sente cada vez mais desconectada, vazia, exausta. Um indivíduo que finge não sentir entra em estado de alienação de si. E essa alienação, com o tempo, paralisa a alma. Você talvez tenha enterrado essa dor há muito tempo. Talvez tenha feito de tudo para esquecê-la, para parecer forte, para seguir em frente. Mas ela não desapareceu. Ela continua pulsando em outros lugares, num gesto que você não entende, num vazio que não passa, numa raiva que explode sem motivo. A cicatriz que você ignorou não se apagou. Ela apenas mudou de forma. Ela se tornou um eco vibracional, um ruído invisível que afeta a maneira como você sente o mundo, como confia nas pessoas, como se entrega ao amor. E quando você tenta se convencer de que está tudo resolvido, é justamente quando ela mais atua por baixo do véu da consciência. Essa dor não é um erro. Ela não é fraqueza. Ela é um pedido. Um pedido por presença, por reconexão, por coragem de finalmente voltar a sentir o que um dia você teve que silenciar para sobreviver. Porque não se trata de voltar ao passado. Se trata de libertar o presente. E talvez esse seja o primeiro passo. A anestesia emocional como forma de sobrevivência. Existem dores que não podem ser sentidas de uma vez só. Por isso, o corpo as guarda, a mente as reorganiza. E a alma aprende a se calar. Fingir que superou não é falsidade. É instinto. É sobrevivência emocional, em um mundo que raramente sabe acolher o que sentimos de verdade. O cérebro, diante de um trauma, de uma perda ou de uma rejeição profunda, entra em modo de defesa. Ele aprende a proteger, a esquecer, a empurrar para longe aquilo que ameaça demais o senso de segurança psíquica. A superação passa a ser performada. E a dor adormece em algum lugar entre o peito e o estômago, entre as costas que doem e os pensamentos que não param. A cultura do já passou molda a forma como lidamos com o sofrimento. Ensina que sentir demais é fraqueza, que chorar é perda de tempo, que tocar no passado é reviver o trauma. Mas a verdade é que ignorar não cura. E o que não foi chorado, o que não foi nomeado, o que não foi sentido, permanece ativo. Insônia, cansaço inexplicável, procrastinação, crises de ansiedade súbitas, tudo isso pode ser sintoma de um luto não vivido, de uma despedida que você teve que fingir aceitar, de um rompimento que você tentou esquecer sem ter se permitido digerir. O ego quer seguir em frente, mas o inconsciente ainda está preso em um quarto onde a dor espera ser escutada. Essa dor não é infantil, não é dramática, ela é real. E a primeira verdade é essa: você não superou o que nunca foi sentido por inteiro. A falsa superação como bloqueio vibracional. Existe uma diferença profunda entre superar e esconder, entre seguir em frente e fugir de si. A falsa superação cria uma camada vibracional densa, porque ela parte da negação. Ela diz: isso não me afeta mais, enquanto por dentro o coração ainda sangra. Espiritualmente, a lei da atração não responde ao que você diz. Ela responde ao que você vibra. E quando a dor é negada, o campo vibracional emite sinais confusos. Você diz querer paz, mas ainda carrega raiva. Você diz querer amor, mas ainda vibra abandono. Você diz estar bem, mas seu corpo ainda vive em alerta. Neurocientificamente, emoções reprimidas não desaparecem. Elas permanecem ativas no sistema límbico, que regula nossas memórias emocionais,
nossa percepção de segurança e até nosso nível de confiança nos outros. Ou seja, o passado não resolvido altera o presente e molda o futuro. E então surge o paradoxo. Você quer se libertar, mas se sente cada vez mais preso, porque está tentando manipular o que só pode ser transformado quando é aceito. A alma não quer ser enganada com frases prontas de positividade. Ela quer ser ouvida, reconhecida. Ela quer verdade. Reprogramar não é apagar o que aconteceu. É criar espaço para que essa dor seja reorganizada, sentida, nomeada, acolhida, enfim, liberada. A cura começa quando a emoção encontra linguagem, e quando o amor encontra a coragem de permanecer presente mesmo diante do que ainda machuca. Quando o que não foi chorado volta como exaustão, o cansaço que não passa, a vontade de dormir para fugir da vida, a sensação de peso no corpo, mesmo sem ter feito esforço físico. Tudo isso pode ser um sinal claro. Existe uma dor antiga tentando se mover dentro de você, e não está conseguindo. Carl Jung afirmava que não curamos superando, mas integrando. O que não foi chorado, o que não foi processado, o que você teve que engolir para seguir, volta de formas camufladas. Às vezes, como sintomas psicossomáticos. Às vezes, como um vazio que nada preenche. Às vezes, como uma irritação sem motivo, um medo sem nome, uma tristeza que aparece do nada. Não é fraqueza, é energia estagnada. Emoção que não foi liberada vira nó, vira bloqueio, vira areia movediça. Você tenta ignorar, mas quanto mais tenta, mais afunda. Porque o corpo sente o que a mente tenta esquecer, e o corpo grita o que a alma ainda não conseguiu dizer. A dor silenciada se transforma em tensão. A tensão se transforma em doença. E a doença vira um pedido: pare, escute, sinta. Há algo dentro de você que não quer mais ser escondido, que não quer mais viver apenas como sombra, que quer sair do escuro e respirar. O luto não vivido é um espírito inquieto dentro do peito. E o primeiro passo para deixá-lo partir é reconhecer que ele ainda está ali, não para te aprisionar, mas para ser libertado. Liberar a dor não é reviver o trauma, é se libertar dele. Muita gente acredita que acessar a dor antiga é como abrir uma ferida que já deveria estar cicatrizada. Mas o que não se percebe é que essa ferida nunca fechou de verdade. Ela apenas foi encoberta, negada, empurrada para as profundezas. E ali, no silêncio do inconsciente, ela continuou operando, moldando comportamentos, sabotando vínculos, drenando energia vital. Liberar a dor não significa se afogar nela. Significa abrir espaço para que ela se mova, se dissolva, se reintegre. A espiritualidade prática nos ensina: você não é a sua dor, mas precisa reconhecê-la para se libertar do peso que ela carrega. A respiração consciente é uma ponte. Ao inspirar profundamente e visualizar a dor como uma fumaça escura saindo do peito, o corpo começa a entender que está seguro para liberar, que não há mais ameaça, que agora existe presença, existe maturidade vibracional. Neurocientificamente, escrever sobre o que ainda dói ativa regiões do cérebro responsáveis pela organização narrativa e emocional. O que era caos, aos poucos, ganha forma. O que era confuso, começa a fazer sentido. A dor, quando ganha voz, perde força. A cura começa nesse espaço entre a coragem e a compaixão. Quando você se permite sentir, sem se identificar. Quando você diz: isso aconteceu, isso me feriu, isso ainda está aqui. E, com ternura, permite que essa dor volte para onde pertence, ao passado. Só assim o presente pode respirar. A dor não precisa sumir para você florescer. Há uma ideia equivocada de que o fim da dor marca o início da cura. Mas, na verdade, a cura começa quando você decide florescer apesar da dor. Quando você entende que não precisa mais esconder o que sente para merecer viver em paz. Você não está quebrado. Está em reparo. Essa frase ecoa como um abraço quando tudo parece pesado demais. Porque não se trata de apagar cicatrizes, mas de torná-las sagradas. Como na arte japonesa do kintsugi, onde rachaduras de um vaso quebrado são preenchidas com ouro. Como se o que o danificou também o tivesse transformado em algo mais belo, mais único, mais inteiro. A dor que você escondeu é também a raiz da sua sensibilidade, da sua empatia, da sua sabedoria. Ela te tornou mais profundo, mais atento, mais verdadeiro. E,
Por isso, não precisa ser rejeitada. Precisa ser acolhida como parte da sua história. A alma não quer que você seja perfeito. Ela quer que você esteja presente. Que você abrace até o que ainda dói. Porque o amor próprio não nasce quando tudo está resolvido. Ele nasce quando você olha para dentro e diz: mesmo assim, eu escolho ficar comigo. Esse é o florescimento mais sagrado. O de alguém que parou de fugir, parou de fingir, e começou a viver a verdade. O que você finge que não sente ainda está te guiando em silêncio. Carl Jung dizia que o processo de individuação começa com a honestidade radical diante do que ainda vive em nós. E é exatamente aí que mora o ponto de virada. Não é no controle. Não é na repressão. É na verdade. Kierkegaard nos alertava. O verdadeiro desespero não é o grito. É o silêncio que se finge de equilíbrio. É a alma que se cala, acreditando que não será ouvida. É a dor que se veste de normalidade, esperando ser esquecida. Mas o espírito nunca esquece. Ele guarda, ele sussurra, ele espera. Espiritualmente, fingir que superou é como tapar os olhos do seu próprio ser. É impedir que a luz entre, porque a luz não penetra onde não há verdade. Ela precisa de espaço, precisa de abertura, precisa de permissão. O primeiro passo para qualquer cura profunda começa com a decisão de sentir o que ainda dói, de escutar o que ainda pulsa, de acolher o que ainda clama por presença. Você não precisa mais fingir que está bem. Não precisa mais performar força. O que te cura não é a negação. É o abraço. É a escuta. É o sim. Porque a dor não quer te punir. Ela quer te libertar.